Vamos falar aí do arcabouço. Que palavra horrorosa, né? Regra fiscal. Para quem não está familiarizado, regra fiscal é quando o governo... eu vou tentar explicar de um jeito completamente tosco, tá? É quando o governo precisa equilibrar as contas públicas. Aí tem que ter ali... Antes tinha o teto fiscal, que é um limite, né, de gastos. Agora, o arcabouço é uma regra fiscal, que também prevê esse limite, mas agora é atrelado aos gastos. Então, eles podem gastar um pouco mais de acordo com a receita, se entrar mais. Mas o que a gente pode falar dessa história toda, né, nem tanto a questão econômica, mas sim a questão uma votação, que é uma votação, né, muito importante para o governo Lula, para dar andamento aí à economia, as questões relacionadas a isso. E que foi aprovado com uma ampla maioria, né? Foi uma aprovação com folga aí para o governo. E aí, Arthur Lira, isso aconteceu na Câmara, né? A aprovação foi na Câmara só, ainda agora vai seguir para o Senado, só que ainda não votaram as emendas, só foi o texto base. E aí, eu até vi, né, o Lira falando em algum lugar, em algum site que a gente pegou aí, falando da importância disso para o mercado. O Lira, que é um cara muito ligado, né, ao mercado financeiro. É uma vitória do governo, do Lira ou da pauta em si? Olha, eu acho que tem vários vitoriosos essa relação. E tem esse problema desse arcabouço fiscal. Primeiro, ele não conseguia convencer o mercado, porque uma das questões é que ele conta com dinheiro que não existe. Né? Então você tem que ter uma certa arrecadação, a economia tem que melhorar, porque o Estado não gera dinheiro, ele só tira dinheiro da sociedade, né? Às vezes devolve alguma coisa, o que não é o caso do Estado brasileiro quase nunca. Mas assim, então ele precisa ter arrecadação para gerar dinheiro, para daí justificar o gasto. Acho que essa questão era uma questão que pegava muito para o mercado. Uma outra coisa é que o PT ele tem fama de gastão. Ele tem fama de gastão e ele é gastão. E ele tem um histórico de conseguir se manter popular distribuindo dinheiro. O primeiro governo Lula e o segundo, o Lula ali naquele momento ele encontrou um Estado arrumado. Economicamente arrumado, fiscalmente arrumado, quer dizer, ele tinha dinheiro, ele tinha folga. Agora ele pegou um Brasil acabado, né, sem dinheiro. Então, por isso essa agonia toda, porque eles precisam de dinheiro para poder entregar o que o Lula prometeu, que é dinheiro para a população mais carente e tal, que é a base do Lula e do PT. Não, e ele nem tá mais tanto Lulinha Paz e Amor, né? Ele tá mais bravo, mas tem gente que fala que ele tá bastante irritado nos bastidores. Ele né? parece meio impaciente. Então ele tá vivendo uma situação que ele nunca viveu antes, que é ter uma oposição sistemática. O movimento bolsonarista, ele legou ao país, para o bem ou para o mal, depende do ponto de vista de quem pensa, ele legou uma oposição até então estruturada no país, o que não existia. O PT nunca enfrentou oposição quando teve no governo federal. Agora ele tem que negociar e o Congresso segura muito bem essa negociação. O Congresso é mais conservador. Então a tua pergunta sobre quem venceu, eu acho que o Lira ele mostrou força nesse momento, ele mostrou que ao mesmo tempo que, digamos assim, eles foram responsáveis, porque sem esse tal arcabouço o país não sai do buraco, ele fez, digamos assim, uma aliança com a parte mais responsável do PT, que hoje é representada pelo Haddad, né? Agora, a ala, até da presidente do PT, que é gastona, não gosta, porque ela quer poder gastar dinheiro, gerar inflação. Eu não sei se vocês sabem, não sei se que idade vocês tinham no Plano Real, mas o PT foi contra o Plano Real. Né? Ele foi contra. Né? O PT nunca teve uma clara posição em relação ao limite da inflação, né? E ao desequilíbrio fiscal. Então, acho que então você tem várias frentes nesse tema. Sem dúvida nenhuma, é importante porque isso estava engasgado, não andava. O Lula precisava fazer isso ser aprovado. E aliás, como o Lira falou uma vez, né? Acho que semana passada ou anterior, eu estou segurando aqui o meu pessoal. Agora o presidente é que tem que segurar o pessoal dele.
Ou seja, tem que segurar esses gastão que tem aí, esses petistas que historicamente sempre distribuíram dinheiro e não tem muita noção do que você falou da Gleice, né? A Gleice foi uma das que fez as críticas mais fortes assim contra essa nova regra fiscal publicamente, né? Ela teve um embate ali com o Haddad, inclusive. Ela é quase uma petista cubana, assim. Eu acho que esse é um pouco do problema que ele tem na mão, inclusive, que se alimentou uma base, que eu não vou nem chamar de extrema, mas uma base muito com ideias, com combate, um enfrentamento muito claro, a portas abertas, né, no Twitter e em redes sociais. Então, isso na parte, talvez, de conquistar votos é muito importante, interessante. Na parte política, de fazer elos ali com o Congresso, isso é muito danoso. Você tem ali uma Gleice junto com o Janones, junto com o Boulos, que fazem o coreto começar a ter discussões. Tanto que o Boulos não foi contra, né, essa última votação. Então a própria base começa, quando o Lula tem que fazer política, né, que é esse meio de campo, começa a questionar ele também. Então você cria um movimento que é preocupante, no mínimo, né? Então, primeiro porque é uma teoria monetária que funciona em países grandes, mas no Brasil a gente não sabe, nós somos um país pequeno, então é um primeiro porém. Tira-se algumas responsabilidades, né? Então também, mas e se essa regra fiscal não for cumprida? Aí você tem mais um ano com algumas restrições, e se não for cumprida de novo? Aí você ainda pode culpabilizar, mas só num terceiro ano. Então é uma liberdade até 2025, pode ser que lá seja tarde demais. Então acho que vai ser um momento difícil. Para pagar essa conta vai ter que aumentar impostos. E se a gente aumentar impostos e o sistema não cresce junto, o que acontece é um ciclo negativo começando outra vez. Então acho que essa preocupação é uma tentativa do tipo, vamos colocar um limite porque senão vai ficar sem limites. É o meio do caminho, mas não tem ninguém muito feliz. Então é uma vitória que ao mesmo tempo não está ninguém muito feliz. Então não sei como vai ser. As boas vitórias da política é quando ninguém fica feliz. Geralmente funciona, né? E aí meio que deu empate, sabe? Isso é sério. Quer dizer, em filosofia política isso é muito claro. Um bom acordo político é um acordo em que ninguém ficou muito feliz. Porque todo mundo teve que ceder alguma parte, né? Bom, o teto de gasto já tinha sido estourado também, né? O Bolsonaro já tinha estourado para ganhar voto. Tinha saído do lugar já. Já umas 4 vezes por meio de PEC. Agora, uma outra questão que também acho que vale a gente falar é do poder de Arthur Lira, que era um poder que já tinha no governo Bolsonaro e que tornava ali o executivo um pouco, eu não diria submisso, mas uma dependência, né, do Congresso, na verdade mais da Câmara, né? E essa relação parece que vai continuar, né? Pelo que a gente está vendo, né? Lembra que no ano passado até falava-se de semipresidencialismo, de mudar, e o próprio Lira falou sobre isso, sobre mudar o regime e tal, não ser mais de presidencialismo. Como que vocês veem essa relação que ainda continua, né? E que talvez continue ainda, porque realmente o Congresso cresceu, a Câmara, enfim. Acho que depende muito de quem está na presidência, né? Mas geralmente são pessoas que têm um domínio gigantesco do chamado centrão. Que é o caso do Lira. Que é o caso do Lira e que que consegue jogar para lá ou para cá, dependendo do projeto, da aprovação que vai ser feita. E com muito dinheiro no bolso, né? Acho que também tem isso. Tem muitas emendas sendo negociadas. Então, até os próprios valores que eles podem negociar em emendas estão maiores agora. Então, existe um campo para negociações um pouco maior. Então, acho que por isso ele se fortaleceu. Ao ser capaz de ter aprendido, talvez com um pouco menos de dinheiro na mão dele para negociar, agora com as emendas, fazendo mais ali o meio de campo com o plenário como um todo, né? Então, teve que fazer umas políticas, né? Exato. Eu lembro que quando o STF declarou inconstitucional as tais emendas secretas do relator, orçamento secreto, eu lembro que eu estava no Jornal da Cultura naquele dia e eu falei assim, olha, eu tenho certeza que vai se encontrar uma outra forma de distribuir dinheiro. Mesmo que isso daí tenha sido considerado inevitável. Agora, por um lado, o regime democrático, para além daquilo que normalmente as pessoas pensam que a democracia é um regime de voto, né? A democracia não é só um regime de voto.
A democracia é, entre outras coisas, um regime que pressupõe que o poder devora a si mesmo. No sentido que ele ficou culpado com ele mesmo. Então, você tem embate executivo com o legislativo, até certo ponto isso é bom, né? Hoje a gente vive uma questão delicada que é, isso vem crescendo já há algum tempo, e não é um fenômeno só brasileiro, que é o poder judiciário não tem praticamente nenhum freio e contrapeso. Ele vai sozinho, é o poder mais poderoso da República. Né? Não tem ninguém que faça aquilo que em teoria política se chama de checks and balances, ou seja, freios e contrapesos. Ele vai embora, avançando, acelerando e tal. E então, por que você acha isso? Estou provocando só. Eu acho isso porque, primeiro, que isso é uma tendência em alguns países do mundo, o que significa que não é uma situação específica do Brasil. Apesar de que o Brasil sempre tem uma política e um governo meio disfuncional que facilita a entrada em cena do STF, porque o STF é enxuto, são poucas pessoas, normalmente de um nível social melhor do que a Câmara, certo? Inclusive de formação, o que também não é só o caso do Brasil, e ele é mais rápido para atender demandas sociais. Então, o STF, ele normalmente tem uma pegada do que se pode chamar mais progressista, porque ele é mais ágil, porque dentro dele não há negociação. Negociação é num espectro muito pequeno. O legislativo vai e volta, e é para ser assim mesmo. Porque na medida que vai e volta, você mastiga, você discute, e pode ter corrupção ou não ter corrupção do mesmo jeito, mastiga, discute, vai e volta. E o Lira é um cara que ele cresceu muito ao longo do governo Bolsonaro, né? O Centrão virou, o Bolsonaro precisou do Centrão, porque ele era um cara sem partido, sem grande história política. E de lá para cá, o que me parece que está ficando claro é que quando o Lula entrou, apesar que o Lula é de um partido histórico e tal, a população elegeu uma Câmara conservadora. Total. Então, é uma Câmara que está de olho no PT, para infernizar a vida do PT. Uma CPI, que nem essa CPI do MST, é claramente um movimento político. CPI é um movimento político, né? É um movimento político para atazanar o PT, né? Para mostrar o rabo preso que o PT e o Lula têm com o MST, né? Então, assim, acho que não dá para saber o que vai acontecer ao longo do governo Lula. Nesse momento, foi uma vitória importante para o país, eu acho, que esse acordo, ainda que esse arcabouço aí, ele pode ficar mal das pernas mesmo, né? Muita gente aponta que ele pode ficar mal das pernas, e a gente ainda tá para ver em que medida o Lira vai conseguir humilhar ou não o Lula no futuro, nos próximos anos. Né? Em praça pública, e mostrar a dependência que ele tem. E de fato tem falado que o Lula está muito mais irritado, né? A gente tem que levar em conta a idade. Ele era muito mais jovem quando foi Lula 1 e Lula 2. O cenário era outro, o mundo era outro. Ele tinha menos efeitos na sua gestão que não fossem somente políticos. Então, o próprio fato de ter uma Janja fazendo uma função que atrai olhares, já é uma distração, que ele não teve no passado. Então, são vários sinais pequenos, pessoas que ele fomentou, como o próprio Aglese, o Boulos, ou que cresceram junto com ele, que falam assim, agora eu tenho que dar a minha voz, porque eu passo para o seu próximo. Então, tá um ambiente muito difícil para ele governar. Então, entendo que vão ser discussões cada vez mais calorosas. Ele tem feito uma tentativa de acenar para todos os lados, mas isso é muito difícil, né? Então, não é a primeira nem a segunda vez, já há vários casos onde o Lula se envolve, ele é desmentido ou questionado depois. Então, assim, parece que onde ele pisa, aparece alguma coisa para gerar uma distração. Então, isso pode colocar... talvez a democracia em xeque de um lado, mas de outro fortalecer ela, né? Porque acho que quando um país funciona bem, é quando o presidente precisa menos atuar. Então, se ele conseguir recuperar, né, esse ambiente de deixar as coisas andarem, eu acho que pode ser um benefício para, ao longo do tempo, corrigir. Tem uma máxima do dinheiro que falam que se hoje a gente distribuísse todo o dinheiro do mundo entre as pessoas por igual,
em algum tempo, todo o dinheiro voltaria às mãos das mesmas pessoas. Porque as pessoas que sabem fazer os serviços, etc., então ela voltaria com o tempo. A política é meio assim também. Se você distribuísse 100%, agora todo mundo tem um voto e é só o voto mesmo. Tinha um aplicativo. E depois, com o tempo, as pessoas iam criar leis para voltar a esse poder como a gente tem hoje. Então, a gente está sempre aprendendo, né? Então, a democracia brasileira é uma democracia muito jovem. Só que o mundo é um mundo muito mais difícil agora também. Os Estados Unidos entrando com risco de default pela primeira vez. Então, assim, tem a outra máxima no Mundial, né, que nunca aposte contra os Estados Unidos. Muitas pessoas já estão apostando e com razão. Enquanto isso, um novo eixo se forma no mundo. Então, assim, é um outro cenário e quem vai sofrer mais é a população. Então, o Brasil, para dar certo no futuro, tem que ser o Brasil onde a gente vai ter mais educação. Porque essa educação, sim, aí você distribui melhor dinheiro, aí você distribui melhor poder. Por que a gente não consegue colocar tantos negros e mulheres, por exemplo, na política? Porque o resto que gera o poder, que gera essa entrada nesses mercados, não está feito, a base não está feita. Então, é um cenário difícil. Imagino que é um cenário bem difícil. Eu acho que se o Brasil depender da educação para sair do buraco, vai levar uns 1000 anos. Infelizmente, com né? certeza.